Eu queria comentar hoje aqui sobre uma série de 2022 que eu vi pouquíssimas pessoas mesmo comentando sobre ela. E eu acho que simplesmente é a melhor série de 2022 e simplesmente não ganhou todo esse engajamento. É um bom tempo que eu tô querendo voltar aqui com o conteúdo pro YouTube, mas eu nunca tenho uma ideia boa do que fazer, né, de qual assunto falar e tudo mais. Então eu acho que eu só vou vir aqui e fazer uma espécie de diário e botar tudo pra fora, sabe? Por mais que seja difícil para as pessoas assistirem, muito poucas pessoas que vêm aqui assistir, mas que é um canal pequeno e tudo mais e não posto há um bom tempo. Quem me conhece sabe que já faz um bom tempo que eu não posto, por isso já curte e já se inscreve logo, porque eu nem sei quando vai sair outro vídeo. Mas enfim, então eu resolvi que não vai ser só agora conteúdo nerd também, cara, vai ser o que der na telha pra mim colocar aqui, eu vou colocar e... Enfim, tô compartilhando minhas opiniões e uma das minhas opiniões é sobre a série Chucky. E assim, é compreensível, né, porque como ela está disponível no Star Plus, ela é um pouco mais difícil de ter um acesso e tudo mais, são muito poucas pessoas que têm situação financeira ou conseguem pagar por esse tipo de streaming, né? Então eu queria até comparar aqui, eu vou até falar logo sobre isso, que é Wanda, sabe, Wandinha, a série da Wandinha. Eu gosto de comparar, eu gostei de assistir assim, o primeiro e segundo episódio assim, eu já bati o olho e falei, caraca, isso aí é o que o Chuck tá fazendo, só que o Chuck tá fazendo em um nível ensurdecedor, em um nível espetacular. Eu acho que o Chuck, o Don McKean, que é o criador do Chuck, ele sempre sabe o que fazer com esse boneco, cara. Por mais que ele venha com filmes, às vezes, que tenham propostas completamente diferentes, o Chuck é esse personagem que consegue fazer, como é que é a palavra que eu tava procurando? Mal de Alzheimer. É esse personagem articulado, sabe? Ele é um personagem articulado, ele consegue transitar ali por vários gêneros e entregar ainda assim uma coisa muito boa. Por exemplo, digo isso da noiva de Chuck e o filho de Chuck. Pode ser filmes que sejam ruins, mas pelo menos eles conseguem entregar a proposta que eles queriam, né? E eles conseguem principalmente divertir. São filmes bastante divertidos. E tem o horror que é típico do Chuck. E voltando a falar sobre Wandinha, eu vi que o Wandinha ele tem esse toque um pouco mais de horror, mas ao mesmo tempo é uma coisa jovem, sabe? E todo esse negócio encaixa muito bem com o Chuck, né? Até os personagens da Wandinha, tem uma personagem lá que é amiga dela que é completamente o oposto dela, e isso é uma coisa que foi utilizada na segunda temporada do Chuck ali, com uma personagem nova que ao início você não dá nada, mas ela vai crescendo assim e você vai criando uma certa admiração por ela. É o que acontece com quase todos os personagens aqui. Chuck também ele tem essa vibezinha muito parecida que eu digo com Desventuras em Série, sabe? Desventuras em Série, principalmente a série que lançou, ele tem essa pegada do Desventuras em Série, são um grupo de crianças e o Chuck ele meio que faz aqui, como é que é o nome do cara? Acho que é Olaf, né? O nome do cara que fica perseguindo as crianças. E é isso que acontece na série do Chuck, sabe? É o Chuck perseguindo essas crianças, e não só essas crianças, tem um outro núcleo que é o da noiva do Chuck, que também é muito bem trabalhado. Eu acho que é impressionante como as qualidades técnicas dessa série enaltecem ela ainda mais. Wandinha, ela tem uma qualidade técnica um pouco menor e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela consegue divertir, ela consegue chamar a atenção das pessoas, ela consegue entregar uma aventura divertida. E eu acho que tem isso no Chuck, só que com um nível muito maior. Ela é uma série que tem uma distribuição pela TV, pela Sci-Fi, então muitas pessoas acharam que não iria ter um investimento muito grande, mas eu acho que como a primeira temporada fez um certo sucesso assim no boca a boca, eu acho que eles resolveram investir um pouco melhor na segunda temporada, e eu acho que isso é perfeito, porque a segunda temporada ela pega, a primeira temporada ela não é tão boa assim, é um pouco mais difícil de você se conectar aos personagens, até porque tem atuações muito ruins, principalmente na primeira temporada, principalmente o personagem principal não melhora muito a parte dele aqui, mas o roteiro consegue trabalhar muito bem os diálogos, as ações, o que acontece durante cada um dos episódios e como ele leva, sabe? São episódios até um pouco longos, mas só que como a narrativa é montada e como a direção, principalmente cada um desses episódios aqui, eu não sei se foi o mesmo cara, eu acredito que tenham sido caras diferentes que fizeram a direção desse filme, mas
eles tiveram genialidade, eles tiveram uma direção e o roteiro, eles conseguiram conduzir bem o que estava escrito no roteiro, e o roteiro é excelente, sabe? Tipo, ele tem, como eu disse, ele tem essas pegadas do Desventuras em Série, então os adultos são um pouco mais bobalhões, você tem que ter uma superstição de crença. Os adultos, eles têm essa personalidade que não é típica de adultos normais, mas só que isso encaixa muito bem dentro dessa série, porque, como eu disse, é uma série teen, é uma série jovem. Comparo também com isso aqui, Stranger Things, cara. Stranger Things, ela também tem essa vibe de trazer personagens crianças, né, envolvido com esse toque de horror, que é uma coisa que Chuck tem demais, e ele demora um pouco para engatar nesse horror, né, nessa segunda temporada, mas quando ele engata muito, muito bem. Então ele é gore, ele tem sangue, ele tem xingamento, ele tem algumas cenas um pouco mais pesadas que o Wandinha, por exemplo, não pôde jogar, até por ser Netflix e tudo mais, e já eu vou comentar um pouco sobre a conexão entre essas duas séries, do Chuck e a Wandinha. Mas então ele tem esse horror um pouco maior de Stranger Things, só que ainda maior, porque tem sangue, tem gore, tem xingamento, sabe, é o Chuck no seu ápice, é uma das melhores coisas que já fizeram com esse personagem, essa série, principalmente essa segunda temporada, que infelizmente, como eu disse, não tá no boca a boca. Então ela é muito bem, a narrativa dela é muito bem conduzida, tem certos dramas um pouco pesados ali dentro da temporada, vício em drogas, e tem umas questões também envolvendo principalmente o LGBT. Ela é uma série também LGBT e isso não fica exposto, sabe? Tipo, não é muito explícito. Ele é uma coisa que é trabalhado, é um detalhe que é um detalhe que é muito importante para a trama, mas não faz parte específica dela. Precisa ser focado nisso aqui para a trama, sabe, desenrolar a história, desenrolar o roteiro e tudo, mas não é isso. Aqui é só um pontinho, é a cereja do bolo, porque, tipo, eles trabalham isso de uma forma muito única e de uma forma muito natural, sabe? É uma coisa natural, é uma coisa que acontece durante a série e você compra perfeitamente, porque ela é uma série espetacular nesse ponto. Eu acho que eu tenho inúmeros amigos que são homossexuais, então, tipo, eu acho que a maior parte dos meus amigos de verdade são assim, então eu meio que entendo um pouco desse mundo. Então esse mundo é muito bem, eu acho que ele foi muito bem traduzido, muito bem implementado aqui dentro dessa série de uma forma magnífica, e eu acho que os toques, os pontos, sabe, os diálogos são muito bons, os diálogos são na medida certa. Existem certos momentos que ele coloca diálogos ali que você tem que parar e falar, peraí, deixa eu ler aqui tudo certinho, então você tem que ler ali com mais calma, e aí você para e reflete sobre aquilo que falou, e aí o roteiro já te subverte, né? Nossa, cara, é muito bom, porque você sabe o que vai acontecer, você sabe que é o Chuck, você sabe que ele vai matar a gente, você sabe quem é que vai morrer, quem é que não vai morrer, mas só que como é conduzido, é de uma forma esplêndida, é esplêndida. Eu tenho que dizer que essa série é maravilhosa. Pra mim, a melhor série de 2022, com certeza, foi Chuck. Que tá, assim, eu assisto poucas séries, tá, gente? Eu gosto de filme é minha praia, série, é muito difícil de eu me apegar com séries. Ultimamente, há algumas semanas, talvez atrás, o Don McKinney, que é o criador original do Brinquedo Assassino e da série do Chuck, ele disse que ele tem planos, ele sempre quis, quem conhece ele sabe que ele sempre quis trazer essa ideia do Fred vs Jason, sabe? Só que com Chuck, Fred vs Chuck principalmente, era uma coisa que ele sempre quis fazer. Só que ele talvez não consiga agora, mas com que ele possa conseguir alguma coisa do tipo no futuro. Mas ele deixou bem claro, a Universal, ela tem muitos personagens com os quais a gente pode trabalhar. E como eu disse pra vocês, a série do Wandinha e a série do Chuck, elas são muito semelhantes em vários pontos ali, né? De escolhas, de personagens, enfim. Ela tem bastante suas semelhanças e, como eu disse, é uma série jovem, mas que ela tá voltando pra esse horror, essa coisa típica lá da época do Tim Burton, sabe? Eu gosto muito dessa fantasia um pouco mais sombria, mais dark e tudo mais. Eu acho que o Wandinha ele tem isso e o Chuck tem isso ao quadrado, digamos assim. E então eu acho que então ele deixou claro que
a Universal tem personagens que eles podem trabalhar. E personagens esses como o Homem Invisível, Lobisomem, enfim, outros personagens, a Múmia e tal. E ele disse que talvez isso em breve possa acontecer, esse encontro. Então eu me faço essa pergunta, será que Wandinha, que já tem esse toque, que já tem... Se você gostou de Wandinha, você vai adorar Chuck, porque é aquilo, como eu disse, elevado ao quadrado. Então, talvez eles queiram fazer essas misturas, começarem com essas misturas. E Wandinha, apesar de ter sido distribuída pela Netflix, ela foi produzida pela Universal. Então, eles possam ter essa conexão no futuro. É isso aí, eu espero voltar com mais vídeos aqui e vamos nessa.